meu amigo, chegou o dia, hein? Depois de data FIFA, todo esse período sem o Vasco entrar em campo, sem ver o Vasco jogar, hoje tem jogo. Hoje o Vasco encara o Fortaleza em São Januário e aqui você vai ficar sabendo tudo o que você precisa saber sobre essa partida. Por isso que eu já conto com você. Tá chegando aqui no canal pela primeira vez? Se inscreva, a sua inscrição é muito importante. Somos mais de 205 mil vascaínos aqui no canal. Conto com a sua inscrição e conto com o seu like. Você que assiste aqui todos os dias, deixa o like é muito importante e ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Nessa data FIFA, né, óbvio, a audiência deu uma diminuída, porque a galera, enfim, tava um pouquinho desligada do Vasco, pensando em outras coisas, dando uma relaxada também, afinal de contas, essa luta do Vasco contra o rebaixamento deixa todo mundo maluco, então a galera tirou um tempinho também para dar uma relaxada. Mas a partir de hoje, meu amigo, é para voltar com tudo e acompanhar de perto o Vasco. Hoje já tem jogo, São Januário lotado e vamos que vamos. Bom, não me apresentei, né? Eu sou o Juninho. Se você não conhece, eu sou o Juninho. E você tá no canal Machão da Gama. A gente vai começar agora aqui o nosso pré-jogo. Depois da vinheta, né? A vinheta vai rodar e depois que a vinheta rodar, eu tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais esse vídeo e vamos começar relembrando a situação do Vasco na tabela, né? Que é uma situação que não é confortável. O Vasco é o 17º colocado, tá aparecendo na sua tela, tem 27 pontos, junto com o Goiás, que tem 27, e um pontinho atrás do Bahia, que é o primeiro time fora da zona, tem 28. O Santos já deu uma distanciada, né? O Santos conseguiu fazer 3 vitórias seguidas, chegou a 30 pontos. Por isso que hoje a vitória do Vasco é fundamental. O Vasco não pode deixar de vencer a equipe do Fortaleza em São Januário. Porque se acontecer mais um tropeço, como aconteceu na semana passada, o Vasco pode ver ali as outras equipes se desgarrando e aí vai se complicar ainda mais na tabela, né? O Vasco remou pra caramba para chegar nessa situação de voltar para a briga. Um tropeço em casa hoje pode fazer o Vasco se afastar bastante aí das equipes que estão brigando contra o rebaixamento. O nosso adversário Fortaleza é o 6º colocado, com 42 pontos. Então, pessoal, como vocês sabem, finalmente a data FIFA acabou e hoje o Vasco volta a entrar em campo. O Vasco vai enfrentar o Fortaleza em São Januário, jogo importantíssimo aí pelo Campeonato Brasileiro. E você pode palpitar nessa partida lá no site da BetBerry. Tem o link aqui no comentário fixo, lá você pode fazer o seu registro e também dar o seu palpite nessa partida. A cotação já está aparecendo na sua tela, tudo bem parelho, né, entre Vasco e Fortaleza. E as duas equipes entram em campo hoje para duelar aí nessa partida importante do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa muito da vitória, né, para poder se afastar ali da zona do rebaixamento. E a equipe do Fortaleza tem a melhor campanha do segundo turno, finalista da Copa Sul-Americana. Quem você acha que vai levar a melhor nessa? Será que é o Vascão? Você pode palpitar lá na BetBerry, o link está aqui no comentário fixado, é parceira do canal Machão da Gama. Bom, e além de Vasco e Fortaleza, hoje a gente tem também Grêmio e Atlético Paranaense, a gente tem Curitiba e Cuiabá, América Mineiro e Botafogo, Vasco e Fortaleza, né, como eu disse. Temos também Goiás e São Paulo, mais um jogo que interessa diretamente ao Vasco da Gama, Bahia e Internacional, mais um jogo que também interessa ao Vasco, e esses são os jogos de hoje, né? Então o América joga, o Bahia joga, o Goiás joga, o Curitiba, o Cuiabá, enfim, vários jogos aí de times que estão na luta, né, contra o rebaixamento junto com o Vasco da Gama. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar aqui de Vasco e Fortaleza, jogo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que terá mudanças, né, na sua equipe titular. O Vasco tem o desfalque do Medel, também tem o desfalque do Paulinho. Enfim, 2 desfalques importantes. Maicon vai jogar, mas tem a dúvida se o Payet joga ou não, inclusive. Eu chamei aqui um amigo que também cria conteúdo sobre o Vasco para dar a opinião dele sobre quem deve, né, jogar na partida de hoje. Você vai ficar por dentro daqui a pouquinho. Mas antes a gente vai falar de arbitragem, né? Quem apita o jogo de hoje é Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. E no VAR teremos Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que é sempre uma complicação quando tem Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral no VAR em jogo do Vasco, né? Então, olho aberto aí no Rodrigo Guarizo, porque infelizmente ele tem um histórico aí muito ruim apitando os jogos do Vasco. Bom, a partida de hoje tem transmissão da Rede Globo, né, por Distrito Federal e mais 17 estados, né, do Brasil. Então, praticamente toda a praça, todo o Brasil vai acompanhar essa partida de hoje entre Vasco e Fortaleza. Eu vou começar
falando aqui a provável escalação do Fortaleza, porque na escalação do Vasco, o meu amigo Eduardo Ferrari vai participar aqui para trazer a opinião dele. Bom, o Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda deve vir a campo com a seguinte escalação. A equipe que está completa, tá? Só tem o Hércules fora ali, porque ainda está tratando, né, de uma cirurgia no joelho, mas o Fortaleza vem completo, vem com o time titular, vem com força máxima contra o Vasco. A provável escalação é a seguinte: João Ricardo no gol, Tinga na direita, Brites, Tite e Bruno Pacheco na esquerda, Zé Wellison, Caio Alexandre e Pochettino no meio, e na frente, um velho conhecido nosso, Iago Pikachu, Guilherme pela esquerda e Lucero no ataque. Esse é o time do Vojvoda. A gente vê que a escalação, nenhum nome chama muita atenção, né? Mas é um time muito bem montado, um time que joga muito bem, tanto que é o líder do retorno no Campeonato Brasileiro. E o Vasco, que tem aí os seus desfalques de Medel e Paulinho, deve vir a campo com essa escalação aqui. A tendência é que o Payet comece hoje como titular. O Payet entra na vaga do Paulinho e o Maicon entra na vaga do Medel. Paulo Henrique mantido na direita. A provável escalação do Vasco é essa aqui, ó: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé, Lucas Piton e Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes, Payet, Gabriel Peck e Verratti. Tem a dúvida, aliás, não chega a ser uma dúvida, o Payet deve começar como titular hoje, o Rossi, se recuperando, deve vir do banco de reservas, né, vai ficar com opção, mas muita gente não tem aquela confiança ainda no Payet jogando como titular no time do Vasco. E por isso, eu trouxe aqui o meu amigo Eduardo Ferrari, perguntei a opinião dele se ele começaria com o Payet ou não no jogo de hoje. Eis a resposta. Fala, Juninho e todos do canal Machão da Gama, aqui Eduardo Ferrari do canal Vasco Connection. Obrigado pelo convite, obrigado, enfim, por tudo, por falar do Vasco todos os dias, eu acho isso muito importante, Vasco acima de tudo. Juninho, você perguntou quem eu colocaria nesse meio campo do Vasco com a ausência do Paulinho, né? Que se não o principal, um dos principais jogadores desse time do Vasco, né? E do meio campo do Vasco também. É evidente que hoje um dos principais jogos do Vasco no campeonato, isso por quê? É porque é contra o Fortaleza? Não. Pela situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. E o Vasco joga em casa, com ingressos esgotados e tudo mais. E sendo bem curto e tentando ser bem reto aqui com você e com os amigos do canal Machão da Gama, eu iria de Payet, cara, mas também colocaria o Marlon Gomes nesse meio campo. Vou explicar por quê. Porque o técnico Ramon Dias tem como característica colocar velocidade, principalmente no segundo tempo. Né? Um exemplo, num passado recente, antes da contusão do Rossi, ele começava com o Rossi jogando e no segundo tempo ele sacava o Rossi e colocava o Gabriel Peck, que resolvia, né? E, enfim, a parada para o Vasco. Então, assim, eu iria hoje, para o jogo de hoje, tá? Com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, que é a principal dúvida do Vasco, né? Dor de cabeça, já que o Medel tá fora. Léo e Maicon na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, e aqui está onde eu montei um time diferente aqui, na minha opinião. Iria com Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes e Payet. Né? No ataque aí é dúvida, Gabriel Peck ou Rossi. E Verratti, que é o nosso matador, é o centroavante do time, dentro da grande área. Eu acho que a grande diferença do Vasco está na ponta. Eu acho que o Rossi, junto com o Verratti, eles se completam. Já o Gabriel Peck, que cai pelos dois lados, tem uma dificuldade maior para encaixar o último passe. Isso que eu estou dizendo aqui não quer dizer que o Gabriel Peck não esteja jogando bem, tá? Ele está jogando bem, mas eu estou dizendo por questão de característica, ponta. Tipo o Soteldo ontem, no jogo contra o Chile, do Medel, né? O Soteldo, ele infernizou a zaga do Chile, porque é um jogador ponta que só cai pelo lado esquerdo e conseguiu, além do gol, fazer várias jogadas pelo lado esquerdo do campo. O Soteldo é canhoto. E o Rossi é um jogador destro que faz uma função parecida com a do Soteldo, não estou dizendo de habilidade e tudo mais, estou dizendo de velocidade, né? E construção nas jogadas ofensivas. Eu acho que o Soteldo faz a mesma função do que o Rossi no Vasco. Eu iria de Rossi no primeiro tempo, tá? Junto com o Verratti, aí sim no segundo tempo você saca o Rossi, que ele vai estar mais cansado, pegando uma equipe adversária mais cansada, e coloca o Gabriel Peck. Valeu? Um abraço aí, tamo junto e saudações vascaínas. Então tá aí, muito obrigado Eduardo Ferrari pela
opinião, né, que eu concordo aí com praticamente tudo, e eu também começaria com o Payet titular, e tô confiante que hoje o Payet vai desencantar, que hoje vai fazer uma grande partida e vai ajudar o Vasco a conquistar esses 3 pontos. Eu vou ficando por aqui, beleza? Antes de eu ir embora, palpite, né? Sempre bom deixar o palpite. Quero os seus palpites aqui nos comentários também. Para mim, hoje o Vasco vence por 2-0, um gol do Verratti e um gol do Payet. E o gol do Verratti vai ser com assistência do Payet. Hoje o Payet desencanta. Tamo junto? Seu palpite aqui nos comentários. Volto depois do jogo com o pós-jogo. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!